TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Olá, caro amigo telespectador que agora acompanha a TV Candidez. Estamos iniciando mais um programa Espírita Nova Era. Programa esse que é uma realização da AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. E como já é de conhecimento de todos aqueles que nos acompanham, o nosso programa objetiva a divulgação da doutrina espírita, a propagação dos seus princípios doutrinários, através de um diálogo interativo em que poderemos levar até você, que nos acompanha, os esclarecimentos pertinentes àquilo que o Espiritismo tem a nos dizer. E no programa de hoje, é com muita alegria que nós comemoramos, vamos dizer assim, uma data muito significativa para o nosso movimento espírita e para a doutrina espírita. E eu me arriscaria a dizer até mesmo para a humanidade. Porque no dia 18 de abril do ano de 1857 foi publicada a primeira edição de O Livro dos Espíritos. E na data de hoje, 2017, 18 de abril, essa obra completa 160 anos. E para estar falando dessa comemoração, desse dia festivo para a humanidade, nós estamos recebendo o nosso companheiro Vicente Cardoso. Seja bem-vindo, Vicente. Obrigado, Luiz. Ele que é um estudioso da doutrina espírita, pesquisador, autodidata, grande colaborador dos trabalhos voltado à formação de trabalhadores, ao esclarecimento dos adeptos novos da doutrina espírita e também daqueles mais experientes. Seja bem-vindo, Vicente. Obrigado, Luiz. Com muita alegria que nós te recebemos nesse programa novamente. E a gente vai já partir para a primeira pergunta, que ela é muito introdutória nesse assunto. Porque quando Allan Kardec iniciou a sua trajetória, a sua missão, né, a missão que ele fora incumbido pela espiritualidade maior, qual foi o seu papel no que se refere às obras? Ives, o papel do Sr. Allan Kardec ele foi de fundamental importância, porque a doutrina espírita é a doutrina vinda dos espíritos, ela não é do próprio Allan Kardec. O Kardec teve toda a sua caminhada, a sua jornada, mediante a elaboração de um processo de metodologia, de estudo, tomando das comunicações esparsas, que veio através de um variado número de médios, em lugares diferentes na França, até mesmo em outros países, em tomar essas comunicações e as organizarem de tal forma que nós pudéssemos entendê-la como princípio, meio e fim de um processo chamado doutrina espírita, que é um conjunto de princípios científicos, filosóficos e religiosos. Quer dizer, é um conjunto de ensinamentos que tinham um aspecto diferenciado um do outro, mas formando-se um triângulo de forças espirituais, chamado doutrina espírita. Então, o papel de Allan Kardec foi justamente pegar essas comunicações e dar a elas um corpo doutrinário, para que nós pudéssemos, mais cedo ou mais tarde, entender a doutrina no seu conjunto, como tendo seu aspecto filosófico, que é o das indagações, o dos porquês, o aspecto científico, como sendo a comprovação do que a filosofia iniciava os conceitos. A consequência moral, que é o ângulo religioso, que visa justamente unir os homens entre si e os homens a Deus, e restaurar o evangelho do Cristo em espírito e verdade. Então, a caminhada dele foi uma caminhada assim, bastante grande no sentido de ter que correr atrás das comunicações muito esparsas e ele ter que organizar isso de tal forma que ganhasse esta simplicidade, que é a doutrina espírita, mas com metodologia
chamada metodologia experimental, da qual ele adotou. Porque Allan Kardec, ele observava os fatos, as comunicações esparsas. Ele provocava as manifestações. E, mediante as provocações, que é o método experimental, ele deduzia a posteriori. E ele chegou a uma conclusão de que, quando ele conheceu o Sr. Fortier, inicialmente, um antigo magnetizador francês, Sr. Pantier, Sr. Carlotte, Sra. Rogen, Sra. Panemaison, e depois conheceu a família Baldin, foi ali, na família Baldin, que ele deparou com fatos que motivou ele a possibilidade de transmitir aqueles ensinos à humanidade. Foi na casa do senhor Rostand, foi aonde estava reunido ele, o senhor Fortier, a senhora Rogen, o senhor Pantier, a família Baldin, aonde um espírito comunicou a ele acerca da missão que estava reservado a ele, que era justamente de fazer a compilação de todas essas mensagens. Ele era um bom observador desses fenômenos, né? Um grande observador, porque Allan Kardec, inicialmente, ele não chamava Allan Kardec, ele chamava-se Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele adotou o pseudônimo de Allan Kardec quando a publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos, que foi no dia 18 de abril de 1857. Foi que passou, então, a ser chamado de Allan Kardec. Mas ele teve esse papel de compilar essas comunicações que veio através de um variado número de criaturas que contribuiu poderosamente, inclusive, a família Baldin. As irmãs Baldins, que eram duas adolescentes, foram de fundamental importância na elaboração do Livro dos Espíritos. Então, o Livro dos Espíritos, fazendo hoje 160 anos de publicação da primeira edição, é muito importante para o movimento espírita, para os espíritas, porque é uma data que nós jamais podemos esquecer, porque o Livro dos Espíritos, para nós, constitui-se uma obra monumental de toda a edificação de um processo filosófico, que foi culminar com uma base científica, levando os homens às consequências morais, que é o principal objetivo da doutrina espírita. E uma data também muito representativa, não só para o movimento espírita, mas para a humanidade. Porque eu acredito que a grande resposta ao materialismo que a providência divina destinou aos homens, sem dúvida nenhuma, se iniciou com o Livro dos Espíritos. Certamente. Porque aqueles esclarecimentos que estão contidos nessa obra são de fundamental importância para o despertar da esperança de um novo homem. Né, em meio a tanta turbulência. E é justamente nesse sentido que eu parto para a segunda pergunta, porque é o seguinte, o Livro dos Espíritos, ele foi estruturado de uma maneira muito específica, né? Muito específica. Em quantas partes o Livro dos Espíritos foi estruturado? Qual é a estrutura dele e qual a metodologia utilizada por Allan Kardec? Porque é uma obra que guarda um sentido muito especial para nós. E esse sentido especial vai desde a sua organização, né, Vicente? O principal objetivo, né, era justamente fazer com que tudo isso tivesse um processo tão organizado que nós jamais poderíamos deturpar. Eles mesmos disseram no projeto de 1868, que está no livro Apóstomas, de que a doutrina foi organizada de tal forma que seria inviável qualquer atitude minha, sua, de qualquer um de nós, em modificá-la. Então, ele usou um método experimental de Auguste Comte, que é justamente o processo pelo qual você observa atenciosamente, você leva aquilo ao nível de experimentação, quer dizer, de provocação, e depois você tira as deduções. E ele tirou as deduções e viu que as deduções eram de consequências morais. Com isso, o Livro dos Espíritos, inicialmente, ele estava formado de 3 livros principais, 3 partes somente. Com essas 3 partes, das quais os Espíritos trouxe através dos médiuns, o Sr. Allan Kardec, então, fez com que essas 3 partes ganhassem entre si uma concordância muito racional, numa sequência, como o primeiro livro, que tratava da doutrina espírita em si, a segunda parte, que seria justamente as leis morais, e a terceira parte, que era das penas e recompensas futuras. Então, a primeira edição, publicada no dia 18 de abril de 1857, continha somente 3 partes iniciais.
o que foi culminar 3 anos mais tarde, no dia 16 de março de 1860, a segunda edição de O Livro dos Espíritos, que já veio com 4 partes. Inserida uma parte que é chamada O Mundo Espírita, ou O Mundo dos Espíritos, que a primeira edição, Ives, do Livro dos Espíritos, continha somente 501 perguntas. Já na segunda edição do Livro dos Espíritos, ele já veio com 1.018 questões. Então, vejamos nós que essa segunda parte, contida na segunda edição, que não estava na primeira edição, era composta de 517 perguntas. Maior do que as 3 primeiras partes da primeira edição. Então, foi de tal forma que o Livro dos Espíritos, em 4 partes, hoje, causas primárias, o mundo espírita, ou mundo dos espíritos, as leis morais, as penas e recompensas futuras, que são aquela parte que diz respeito realmente à parte mais consoladora inserida no Livro dos Espíritos. E essa parte consoladora, ela vem justamente através de uma metodologia utilizada que é de perguntas e respostas. Isso. E essas perguntas e respostas, na verdade, aliás, essas perguntas são as perguntas de todos nós. Todos. Quando existe um processo de identificação do leitor ao tomar contato com o Livro dos Espíritos, extraordinário. Porque quando você vai se deparando com aquelas perguntas, pelo menos foi assim a primeira vez que li, isso eu que queria estar perguntando. É né? a pergunta que todos nós faríamos em qualquer instante. Então, Allan Kardec adotou a maiêutica de Sócrates, quer dizer, baseado num princípio de perguntas e respostas. Nós temos todo um ensinamento que traduz um pensamento puramente filosófico, que até então não existia, filosofia espiritualista. Nós tínhamos várias filosofias, desde a materialista de Leucipo e Demócrito e de Epicuro, até culminar no iluminismo, no método de Auguste Comte, que é justamente essa parte pelo qual ele adotou para poder elaborar todo um processo filosófico. A filosofia espírita, ela vem responder indagações que toda a humanidade faria em qualquer momento. E a doutrina espírita, ela tem respostas assim, de certa forma, que devem ser contextualizadas no decorrer de todo o processo cultural da humanidade. Agora, um dos grandes baques para o pensamento religioso, que bem conhecido da trajetória humana, foi quando Charles Darwin publicou A Origem das Espécies, que foi, naquele momento, uma afronta para a religião. Foi. Porque o homem não foi mais criado, o homem sempre esteve aqui, foi um processo de evolução natural. Quer dizer, o evolucionismo, na época, tomou o lugar do criacionismo, do velho e ultrapassado criacionismo. Isso. Então, foi Charles Darwin que introduziu essa ideia. Só que Charles Darwin publicou essa obra em 1859, ou seja, 2 anos após a publicação do Livro dos Espíritos, que já trazia as respostas para aquilo que a ciência de Charles Darwin traria. Que a evolução é através da reencarnação, movimentando todo o princípio da evolução. Inclusive, Ives, o Livro dos Espíritos ele traz no seu bojo, toda a sua estrutura, justamente a doutrina criacionista e a doutrina evolucionista. Com certeza. Então, a doutrina espírita ela está de posse do processo de que todos nós fomos criados. Né? Mas não é o criacionismo vulgar. Mas ela fala, ao mesmo tempo, da evolução. Então, nós fomos criados, sim, por Deus, mas para evoluirmos. Então, a obra de Darwin agrega aos princípios doutrinários, porque, estando ela segregada unicamente no evolucionismo, a doutrina espírita abre o leque, expande e mostra de que o criacionismo não vulgar, mas aquilo que culminou no evolucionismo, é de posse dos princípios científicos da doutrina espírita. Porque lá na primeira parte do Livro dos Espíritos, que trata também de Deus, do universo e da criação. E no livro, a Gênese, especificamente, fala da criação. Então, a ideia do criacionismo não pode ser vulgar. Ele tem que estar fundamentado em cima de um princípio fundamental, que é a ciência. Que a doutrina espírita está de posse da ciência. Com certeza. A ciência, na verdade, ela colaborou muito
para que a doutrina espírita se mantivesse sólida, porque eu até costumo dizer em algumas palestras o seguinte: você só se prova um bom motorista não em pistas maravilhosas do Canadá, mas em dia de chuva, com a pista nas estradas emburacadas. Então, assim, a doutrina espírita, como um conceito novo, deveria também sofrer esses ataques da adversidade. Sim. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo tem uma frase de rodapé que diz que não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, para que a fé pudesse encarar a razão, ela precisaria dessa solidez. Da base. Não é isso? E a doutrina espírita tem essa base porque ela comprova. Aliás, todo o processo partiu primeiro da prática. Uhum. A teoria ela veio a posteriori. O processo da doutrina espírita começou justamente pelo magnetismo. Naquela época, no século XIX, era muito comum as experiências com mesas que tinham uma vida factícia e que as mesas falavam, as mesas andavam. Então, o fenômeno partiu de uma prática que foi culminar num processo pedagógico, que é o Livro dos Espíritos para nós, Ives, é um compêndio pedagógico, é um compêndio que traz uma proposta de uma pedagogia que nós chamamos de pedagogia espírita, porque está imbuída do espírito da filosofia, das indagações, por que estou aqui, de onde eu vim, por que sofro, para onde eu irei quando daqui partir. Então, a doutrina espírita, ela responde quantificando e qualificando o que a filosofia indaga. Porque ela comprova, por meio de provas irrecusáveis, a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Por base do fenômeno mediúnico, através da mediunidade, vem a comprovação da continuidade do processo existencial. Vicente, a gente falou um pouco dessas adversidades, né, que a doutrina espírita passou. E a quinta pergunta, ela vem justamente nessa direção, porque nos diz assim: quais foram as etapas que o Livro dos Espíritos superou? E como que essa obra fez, vamos dizer assim, como essa obra conseguiu se manter intacta? Porque dentro de toda essa diversidade, a gente acaba que falou um pouco sobre isso, mas como que o Livro dos Espíritos ele se manteve? Primeiro, vamos colocar o Auto de Fé de Barcelona. Em 1861, quando o bispo Palau mandou queimar 300 livros espíritas, que estava sendo enviado lá para a Espanha. Ele manda no correio pegar aquela caixeta de livros, colocar na praça pública, onde estava acostumado a queimar pessoas. Ele manda queimar 300 livros espíritas. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o que é o Espiritismo, algumas outras obras foram queimadas ali. Então, o Livro dos Espíritos, ele superou esse momento dessa cassação de uma doutrina que estava nascendo. Porque podem queimar os livros todos, mas não podem queimar os espíritos. Com isso, veio também o processo dos espíritas, em 1875, quando a esposa, a Amélie Baudet, Lemarri, foram acusados de falsificação, de falsidade ideológica, provocando falsificação nos fenômenos espíritas. Foi um processo em que Lemarri ficou preso por mais de um ano. A esposa dele, do Allan Kardec, a Amélie Baudet, teve que pagar uma multa de 1.000 francos. Então, quer dizer, foram momentos que veio acontecendo. O Livro dos Espíritos superou 2 grandes guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial, em 1914, a Segunda Guerra Mundial, em 1939. Então, vejam vocês que ela foi superando esses grandes acontecimentos monumentais que envolveu a humanidade no todo. Ela conseguiu superar não somente aquele momento em que foi instaurado o chamado o AI-5, né, aqui no Brasil. Houve aquele momento em que Getúlio Vargas, na década de 30, também caçou os espíritas através do antigo Código Penal. E, vejamos nós, a queda do Muro de Berlim, né, tivemos algumas guerras. Tivemos também na Eurásia grandes revoluções, grandes guerras da Eurásia. Tivemos um grande movimento, o chamado hipismo,
e chamado também, que nós vamos encontrar, o nadaísmo e o existencialismo. Porque o existencialismo que falava, Ives, de uma forma em que tudo não tinha um princípio, um meio e fim, que tudo estava em cima simplesmente do momento. O Livro dos Espíritos rompeu essas barreiras, chegando à era da grande renovação social, que é a nossa regeneração social hoje. Então, ele superou a queda do Muro de Berlim, a queda das Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Ele superou tudo isso desses movimentos nacionais e internacionais. Está hoje aqui intacto a obra, o Livro dos Espíritos, completando os seus 160 anos, de que para nós é de notória importância saber de que ele constitui para nós uma obra que representa para nós, digamos assim... Um tesouro muito valioso. Sim, é como se fosse uma Bíblia, porque Bíblia vem do latim biblios, quer dizer livros. E o Livro dos Espíritos é composto de 4 livros, com 29 capítulos, né? Com 1.018 questões. Então, seria como se fosse realmente um manual filosófico-científico de toda a espinha dorsal, de toda a estrutura doutrinária, que foi culminar depois na consolidação através do Livro dos Médiuns, através do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, através do livro O Céu e o Inferno, e depois o livro A Gênese. Então, veja vocês que realmente ele faz todo um prelúdio daquilo que viria mais tarde ser consolidado. Mas, como disseram os Espíritos, eles não disseram a última palavra. Eles disseram, digamos assim, as palavras naquele momento, aguardando que futuramente viria a contextualização. A contextualização e o desdobramento de toda uma proposta educativa que, na verdade, representa um grito de esperança para todos nós. Para toda a humanidade. Né? Então, a gente está encerrando o nosso tempo, Vicente. Eu gostaria de te agradecer muito a participação. Gostaria também de agradecer a você, telespectador, que nos acompanhou nesses momentos de reflexão, nesses momentos de aprendizado. Nós queríamos lembrar que a obra, o Livro dos Espíritos, está ao alcance de todos. É um livro barato, economicamente falando, né? E que, se você tiver a oportunidade de ler a obra, de estudar a obra, nem que seja a título de conhecimento, não significa que se converterá ao Espiritismo, será de grande valia para o seu entendimento sobre vários aspectos da vida. Desejo a todos muita paz e até a próxima oportunidade.